Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Porque eu creio que a igreja católica é a única, porque Cristo fundou uma única igreja. É simples, Cristo não fundou divisões, porque o livro de Atos, ele é um livro de travessia, tanto que o livro de Atos termina em Atos do Apóstolo 28, quando o apóstolo chega em Roma, porque Cristo aparece a Paulo, fala, deste testemunho de mim em Jerusalém, agora é necessário que dê em Roma, certo? Roma ali onde 1 Pedro 5,13, que é a eleita, onde Pedro está. É simples entender isso. Por quê? Você pegar em Mateus 21:43, ó, olha só. Por isso eu vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá frutos deles. Que povo é esse? Esse texto aqui, ele faz conjectura, em sincronia Romanos 11:17. Olha só como é perfeito. Onze 17, ó. Se alguns dos ramos forem cortados, exceto a oliveira selvagem fosse exaltada em seu lugar, e agora receba a raiz da oliveira. Romanos 11:17. Romanos 11:19 dirás talvez. Os ramos foram cortados para que eu fosse ejertado. Olha só. Cristo veio para os seus renegaram e foi passado a outro povo. Que povo? Que produziu fruto. Romanos está dizendo isso. Em sincronia em Mateus 21:43. Que é a fé romana. Romanos 1:8. É um só batismo, uma só fé. Efésios 4:5. Porque a igreja ela começou ali simples e pequena. Ali na Manjedouro, com Maria, com José, e a visita dos 3 magos. E ela tornou a maior hortaliça da face da terra. Porque Cristo compara ela. Olha só. A igreja. Vou usar uns rascunhos aqui, porque é muito interessante, ó. Aqui, ó. Mateus 13:31, Marcos 4, Lucas 13. Jesus compara o reino de Deus como um grão de mostarda, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas. Olha só. É simples, muito movimento sectário era maiores que a igreja no começo. Muitos movimentos sectários, movimento farisaico, saduceu, que misturava-se com placas helenicas, os fariseus, movimento judaico era um movimento muito grande na época. E simples, a igreja de Cristo ela começou ali, simples, humilde e pequena, com São José, com Maria e a visita dos 3 magos. Porque é uma só fé, Efésios 4:5, Romanos 1:8. Porque toda a igreja ali gentílica tem uma base, a Roma. Estava sobre um pastoreio. Simples, se você pegar aqui Romanos, olha só que interessante, Romanos 16:4. Quando a igreja ali se firmou, todas as comunidades, inclusive até a comunidade gentílica, tinha um pastoreio, estava sob o pastoreio da sede. Por quê? É uma só fé, é um só batismo. Romano 16:4. Pela minha vida, eles expuseram a sua cabeça. Isso lhe agradeço, não só eu, mas também todas a igreja dos gentios. Até a comunidade aos hebreus também saúda também. Porque a base é Roma. Quando a igreja se firmou, a base é Roma. Ah, mas não, é Roma. Até as igrejas gentílicas estavam em comunhão com a sede. Como aqui a Hebreus 13:24. Saúde a todos que vos guiam e
todos os santos, os irmãos de Itália, vos saúda. Olha só, que interessante. Por que isso acontece? Porque é uma só sede, porque é um só pastoreio. Por quê? As divisões pregam vários Jesus diferentes. Não tem unidade como a igreja eleita, como a sede. Aqui, ó, Hebreu 13, 24. Ó, vamos remeter à igreja primitiva. Aos hebreus ali, né? A igreja de Jerusalém não estava ligada a Roma. Estava assim. Olha só. A igreja afirmou em Roma. Todas as igrejas do mundo têm que estar ligadas a Roma. Hebreus, quando termina a carta aos Hebreus, deixa bem claro isso. Ó, Hebreus 13, 24, como eu acabei de citar aqui. Ó. Quando o autor começa a saudar os Hebreus, Hebreus 13, 24, ele diz: o que estão aqui está em Itália, vos saúda. Os que estão em Itália vos saúdam. Ou seja, escrito da Itália. A carta aqui é cheia de preceitos, cheia de ordenações novas, cheia de status para os hebreus, segundo a fé. E essa carta foi escrita de Roma. Então, meu irmão, é simples entender isso. Outra prova convincente que a igreja verdadeira é uma grande prova é o Arco de Tito. O Arco de Tito que se encontra em Roma. É uma das provas que ela está a sede da Igreja de Deus. Olha só que interessante. O Arco de Tito, ele vai nos mostrar qual é a verdadeira igreja. Que já foi profetizado. Quando se perder a fé, irá remover um monumento que irá trazer o povo à fé. Irá mostrar a verdadeira igreja que foi fundada por Senhor Jesus Cristo através desses Arcos de Tito. Olha só que interessante. O Arco de Tito tem a imagem dos guerreiros carregando o candelabro. O Arco de Tito é uma comemoração da conquista de Jerusalém por Tito Frávio, né? Olha que interessante. Jesus anuncia, quando se perder a fé, o candelabro será removido do lugar. Apocalipse 2:5. Virei a ti, removerei o candelabro do seu lugar. Olha aqui, Apocalipse 1:12 e 13 vai nos dizer. Diz que Jesus está no meio de candelabros. O candelabro foi movido de Jerusalém, simbolismo como é perfeito, né? Jerusalém representa a descrença. Uma descrença, como diz João, foram poucos que creram nele, por medo dos fariseus. Então Jerusalém representou uma descrença. E Roma representa a fé. Romanos 1:8. Romanos 8:10, a fé do centurião. E 12. Com passagem do centurião, ó. Romanos 1:8, Mateus 8:10, ó. Nunca vi fé semelhante em Israel, por isso digo: virão povo do ocidente e do ocidente, sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino descerá as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Outra prova factuativa, para mostrar para a gente de que a sede está em Roma. O obelisco é uma prova factual de que a igreja de Deus está em Roma. O obelisco aparece em Isaías 19:19. Naquele dia erguirei obelisco. O obelisco era erguido no Egito, quando o povo de Israel estava escravizado no Egito. Então, o obelisco era o local de adoração a Deus. Ó. Olha só, cara. Quando o povo era escravizado ali no Egito, tinha um lugar que ele adorava a Deus. O povo. Era ali onde estava esse obelisco. Que se fazia orações, que se fazia adorações a Deus. E esse obelisco foi para onde? Quando se perder a fé,
Olha só, a profecia de Isaías 19:19, se eu não me engano, será removido esse obelisco. E esse obelisco está onde? Uma prova convincente que a Igreja Católica é a única. Não é essas divisões, essas placas, que invenções de homens, não. Ó. Obelisco, escravizado no Egito. Então, o obelisco era o local de adoração a Deus. E não o povo de Israel. E o povo de Israel escravizado no Egito, que ia adorar a Deus diante do obelisco. Está lá em Isaías 19:19, como eu acabei de citar aqui, né? Isso é o Velho Testamento, na época que Israel estava escravizado no Egito. Só que existe uma profecia em Isaías 61. Lembremos que o obelisco formou um monumento, é um monumento antigo do povo de Israel. Lá em Isaías 19:19. Que o povo adorava a Deus através desse ornamento. Certo? Na versão Ave Maria está o termo obelisco, né? Só que em Isaías 61 tem uma profecia de que o povo da Boa Nova, a igreja, o povo da era messiânica, vai erguer os monumentos. Peço desculpa porque cada dia tá mais difícil gravar esses vídeos aqui, pô. Isaías 61 tem uma profecia de que o povo da Boa Nova, a igreja, o povo da era messiânica vai erguer os monumentos antigos de Israel, que o obelisco hoje está no Vaticano. Aonde o povo adorava a Deus? Ali no Egito? Através do obelisco. E esse obelisco foi removido. Está ali aonde? Olha só para você ver. Quando o povo perder a fé, será trazido esse monumento, que era um monumento que o povo ali escravizado no Egito adorava a Deus, e trouxe aonde? No Vaticano. Vamos ver como é perfeito uma profecia. Obelisco lá em Isaías 19:19. Naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito, e suas fronteiras um obelisco dedicado ao Senhor. Olha só. E esse obelisco, dá um pause aqui que meu filho está aqui. Olha só, essa profecia aqui se cumpriu ali, onde é o Vaticano. Aonde o povo adorava a Deus? Através desse obelisco. E esse obelisco foi removido e está lá no Vaticano. Olha como a profecia encaixa. Naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito, em sua fronteira, obelisco dedicado ao Senhor. Esse estudo aqui é do nosso saudoso Paulo Leitão, né? Aprendo muito com ele, pô. E quem quer ser apologeta, se inspira nele, pô. Ele tem vídeo dele que mostra que qualquer argumento desse protestante aí, pô. Então lá em Isaías 61, tem uma profecia que diz: o povo da Boa Nova vai erguer um monumento antigo. Isaías 61, olha só, do 1 ao 7. O Vaticano está construído sobre as ruínas antigas. Erguerão as relíquias do passado, ou seja, o obelisco era as relíquias do passado do povo de Israel. Foi erguido no Vaticano. Aqui anuncia ao povo da Boa Nova, o povo da era messiânica, o povo de Deus do Novo Testamento, vai erguer as relíquias do passado. Virão estrangeiros, olha só, pastar o gado miúdo. Vamos ver lá. Virão os estrangeiros apacentar o vosso gado miúdo. Depois de Pedro, o Papa de todos, era estrangeiro. O único israelita era o Papa. Não teve outro Papa israelita. O único foi Pedro. Por quê? A fé de centurião. Porque o povo ali escolhido. Cadê a fé desse povo? O romano que exprimiu sua fé. Nunca vi fé tremenda em Israel, certo? Como mostra as cartas aos Hebreus. Era citado de Roma o termo apacenta, do termo bosque, paimene, né? De chefiar, a pastorear. Então virá estrangeiros até o povo de Deus.
Até os hebreus que são convertidos, hebreus católicos, claro, né? Estão debaixo do Papa, debaixo do magistério da igreja. Virão estrangeiros apacentar o gado miúdo. Gente de fora servirá de lavradores, vinhateiros, e os chamar de sacerdote do Senhor. Olha só que interessante. Isaías 61, Isaías 19, 19, Isaías 61, olha só. Então, meu irmão, não tem como. É a igreja católica. Por mais que esses caras pregam outras coisas, viaja na maionese, aonde está o obelisco? É onde era o culto de adoração? Levanta-te. As luz, a glória do Senhor se levantará sobre ti. É 61, que é 60, 61, 60. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me levar a boa nova aos humildes, a curar os corações dolorosos e a anunciar o cativo a redenção e aos prisioneiros a liberdade. A proclamar um ano de graça da parte do Senhor e um dia de vingança de nosso Deus, a consolará todos os aflitos. É só que interessante, a profecia aqui, Isaías 19, 19, já se cumpriu, pô. Esse obelisco, que era o culto ali do povo ali, israelita, que adorava Deus ali no Egito, ali no deserto, está ali agora no Vaticano. Tem uma história falando sobre isso ali, mas eu não vou nem colocar não, porque é tema para outro estudo. Certo? Isaías 19, 19, ó. Naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor, em pleno Egito, e em sua fronteira um obelisco dedicado ao Senhor. Ó. Quando o povo perder a fé, esse obelisco será removido para mostrar para a gente qual é a verdadeira igreja. E esse obelisco está ali em Roma, no Vaticano. Ah, mas... Não, o Vaticano está sobre 7 montes. Não, Roma está sobre 7 montes, Jerusalém sobre 7 montes, e o Vaticano está sobre 2 montes. 7 mais 2, 9. Então, a profecia que esses caras falam que é a Babilônia, que o anticristo, não. Roma está sobre 2 montes. 7 mais 2, 7, 8, 9. Então, essas profecias loucas, essas loucuras desses doutores, e quem passeia sobre os candelabros é Cristo. Então, tem vela, a igreja de Cristo tem vela, tem sacrifício, tem orações, tem adoração. Mas só que interessante. Isaías 19, 19, Isaías 61, do 1 ao 7, Apocalipse 2, 5, Romanos 19, 11, 19, Romanos 17, 11, 17, Mateus 21, 28. Encaixa a sincronia. Que o livro de Atos do Apóstolo é o livro de travessia. O obelisco que está ali em Jerusalém. Se tivesse ali, o lugar de adoração ia ser ali, não. Está no Vaticano. Foi removido para o Vaticano. Quando se perder a fé, olha só a profecia, pô. Porque o Novo Testamento, ele é espírito, pô. Olha só que interessante, ó. O arco de Tito tem a imagem dos guerreiros carregando os candelabros. Ó. O arco de Tito é uma comemoração da conquista de Jerusalém por Tito Frávio, né? Mais uma prova das imagens via sacra, tá, meu querido? Olha só que interessante. O obelisco parece em Isaías 19, 19. Naquele dia erguirei o obelisco. O obelisco era erguido no Egito, quando o povo de Israel estava escravizado no Egito. Então, o obelisco era o local de adoração. Então, o local de adoração, aonde está o obelisco? No Vaticano. Certo, meu querido?
Então o povo de Israel, escravizado no Egito, queria adorar a Deus diante do obelisco. Está lá em Isaías 19:19. Isso, Velho Testamento, na época que Israel estava escravizado no Egito. Olha só que interessante, pô. Só que existe uma profecia em Isaías 61, lembrando que o obelisco formou um monumento antigo do povo de Israel. Lá em Isaías 19:19, na versão Ave Maria, termo obelisco. Só que em Isaías 61 tem uma profecia de que o povo da Boa Nova, a igreja do povo da era messiânica, vai reerguer os monumentos antigos de Israel. Que é o obelisco hoje que está lá no Vaticano. Olha só. Que povo é esse que perdeu a fé? A sede era onde? Em Jerusalém. Cristo veio para o seu, mas os seus renegou. Foi dado a outro povo. Foi a ejatada a serva da Reis Oliveira a outro povo. Romanos 11:17. Romanos 11:19. Mateus 21:43. Foi dado a outro povo. É só. Simples entender isso. Aqui já cai por terra todas essas táticas protestantes, essas divisões, essas doutrinas, porque é uma só doutrina, é um só culto de adoração. As profecias já diz aonde está o obelisco, o monumento. Está lá no Vaticano, para mostrar para a gente que é a única sede autorizada, confiada por Deus, como eu disse ali. Ela começou simples. Maria, José e a visita dos três magos se tornou essa hortaliça. A maior instituição caritatística de caridade da face da terra. Como diz, tem uma palavra bonita aqui do nosso Paulo Leitão. É só. Como Nosso Senhor compara a semente de mostarda. Começa pequena e hoje é a maior de todas. Ela está fazendo analogia ao reino do céu. A igreja é a dispensária do reino do céu, porque ela se tornou uma só fé no mundo todo. Uma só fé no mundo todo. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Glória a Deus, aleluia.